Quando a gente olha objetivamente o que Jesus diz, fala, pensa sobre a humanidade, sobre o planeta, sobre o que nos aguarda, a gente vê nitidamente uma ambivalência. De um lado, você honestamente não consegue dizer que Jesus carregava qualquer tipo de otimismo em relação à experiência humana planetária. Ao contrário, ele diz que, começando de dentro da família, é gente contra gente, é divisão nos núcleos mais íntimos, familiares, em oposição uns aos outros. É que o grande desafio é que os pais se reconciliem aos filhos, e os filhos se reconciliem aos seus pais. E aí ele olha em volta, é guerra, é revolução, é nação contra nação, é reino contra reino. E as consequências da busca de hegemonia globalizante vai produzindo fome crescente, carências, necessidades, misérias que vão se sucedendo, e as misérias trazem as pestes de todas as naturezas, as pandemias que se espalham, que se transformam, que aumentam, que evoluem, e com ela a morte, em todos os tipos de morte, de modos e de formas de morrer. Isso vai afetando todas as coisas em volta, afeta também a natureza toda, um desflorestamento global. As matas vão sendo queimadas. Você lê o Apocalipse, você vai vendo gradualmente, então, 1/3 das florestas foram devastadas. Aí depois 2/3, depois 3/3. E você vai vendo aquela gradualidade de devastação verde. E aí são as águas, as fontes das águas, dos igarapés, dos rios, dos ribeiros, dos grandes afluentes, dos desembocadores do mar, dos oceanos, das poluições e o calor. O calor começa a produzir degelos, as águas começam a subir, as ilhas começam a ser cobertas, os litorais vão sendo redefinidos, os novos ambientes da Terra vão aparecendo com novas estruturações, porque as antigas já não servem mais como abrigo urbano para as pessoas. E, além disso, o que você olha, sismologicamente falando, é tudo instável. São terremotos para todos os lados, e eclosões vulcânicas, são tsunamis, são choques e eixo da terra cambaleante. A expressão que se usa é a terra bêbada. E sobre a terra se descreve angústia entre as nações por causa do bramido do mar e das ondas. Homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Aí fala-se daqueles que desejarão a morte, mas a morte foge deles, não conseguem nem se matar. Provavelmente numa época de tanta evolução científica em que a proibição da morte vem a vigir de maneira tão absoluta que até o desejo de morrer fica coibido pela impossibilidade de se matar. E a sociedade está chegando perto disso, que tudo mais que se vai descrevendo, que entre nós a gente tem só delineamentos, vai crescer e crescer. Agora, não se esqueçam, no meio disso, ele fala que aparecem falsos cristos, falsos gurus, falsos messias, falsos mestres, falsos ensinos, falsos deuses, falsas promessas, falsos adventos, falsos milagres, falsas curas. Tudo falso, tudo plástico, tudo mentira, nada é verdade, tudo é engano. O nome de Jesus é um blefe o tempo todo. As religiões promovem só dogmas de guerra, de ódio, de enfrentamento, de umas contra as outras, disputando os lugares sagrados. E o sagrado se transforma num lugar atomizado pelo poder explosivo da catástrofe. E centenas de outras coisas. É o que Jesus descreve, é o que os evangelhos descrevem ao mesmo tempo em que isso é dito assim, no meio de doenças e de peles que vão sendo queimadas pelo calor e bolhas que vão explodindo, meu Deus, e trevas que de repente cobrem a atmosfera e o ar que fica irrespirável, é muita coisa. No meio disso tudo ele fala
do joio e do trigo, que não é para ninguém separar o joio do trigo, porque a gente pode se confundir. O joio parece muito com o trigo, mas não é. A diferença é que ele não dá fruto. Ele cresce mais, ele tem raiz mais grossa, ele é resistente, ele é expansivo, ele é histriônico, mas ele não dá fruto. E aí Jesus diz: não arranquem, porque é melhor ter um campo de joio do que perder um trigo bom. Um ser humano bom vale mais do que uma multidão enlouquecida inteira. Então não se metam nisso, isso é uma tarefa para entidades celestiais, chamadas de anjos, que virão e separarão. Aí ele fala que 2 estarão num campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão numa cama, um será tomado, deixado o outro. Outros estarão andando pelo caminho, um será tomado, deixado o outro. Ou seja, ele vai ilustrando o fato de que há um tempo de abdução, de separação, de arrebatamento, de arrancamento, de separação, de colheita. Porque esse mundo, como ele é, para Jesus, ele não oferece muita alternativa. A gente só tem que se preparar. E é o que ele manda a gente fazer, se prepara. Tenta macetar o Apocalipse como você puder. Num certo sentido, ele é inevitável. Mas no outro sentido, a gente tem que macetar. Tem que tentar. Como? Aí ele diz: pegue os seus dons e multiplique. Tudo que seja recurso de inteligência, de capacitação, que você possa desenvolver para atrasar esse processo, com inteligência, com sabedoria, com bom senso, com cautela, com criações científicas que atrasem o avanço avassalador da destruição. Bote isso para multiplicar. Não sente em cima dos talentos que Deus lhe dá. Está lá em Mateus 24. Fique de olhos bem abertos, acordados, esperando esse tempo, enquanto vocês prestam atenção no que está acontecendo aqui. Atrasem, boicotem o mal o máximo que vocês puderem. Numa época de inteligência artificial, usem o máximo possível a inteligência natural. Num tempo de artificialização robótica, usem a artesanalidade, a arte, a criatividade, a inventividade humana, a expressão da alma. Almifiquem a produção de vocês. Num tempo de implacabilidade, de multiplicação da iniquidade, do amor morrendo no coração de quase todos. Não, no de vocês não. Alimentem o coração com amor. Amor dói, mas salva. Salva. Então, se vocês virem alguém com fome, ajudem, deem de comer. Se virem alguém com sede, ajudem, deem de beber. Se virem pessoas enfermas, ajudem, contribuam, colaborem, salvem, remediem, tragam sugestões e soluções para as enfermidades. Se vocês virem imigrantes desamparados, criem hospitalidade, não fujam, não se alienem, não se escondam, não enfiem a cabeça no buraco, tentem acolher, tentem diminuir, lutem contra a nojeira, a sujeira, a poluição, a desgraça universal. Sejam bons mordomos, sejam seres verdadeiramente humanos, sejam parecidos com Cristo. Essa é a vocação de vocês. Enquanto isto, não importa o que a maioria escolha, larga a porta, é espaçoso o caminho que conduz para essa miséria toda, mas vocês são gente que escolheu uma porta estreita, um caminho estreito, que escolheu a trilha mais difícil de percorrer, mas andem nessa trilha, sem medo de nada, sem medo de morrer e também sem medo de viver. Coloquem todo o coração, entreguem-se, não entreguem-se à distopia, vivam de utopias de esperança, fazendo o melhor todo dia, transforme todo dia num utopodia de graça e de bondade.